Meu nome é Rodrigo Lozina, eu tenho graduação e mestrado em Ciência da Computação, programo computadores há quase 4 décadas e há mais de 20 anos dirijo uma empresa de treinamento que forma programadores. O projeto Eu Curso é um projeto de ensino online que segue uma metodologia prática que eu vou mostrar aqui rapidamente. É a metodologia que vocês vão ver, por exemplo, nos nossos 20 cursos introdutórios por R$ 60. Qual é essa metodologia? O ensino de programação na prática. Eu não sou contra a teoria, mas eu sou contra ensinar teoria antes de trabalhar na prática. Eu vou mostrar um pequeno exemplo disso. Eu mostro aqui diretamente no navegador, mas nos nossos cursos, cada curso normalmente nós utilizamos algum ambiente, VS Code, ou Sublime, ou NetBeans, ou qualquer outro ambiente mais conveniente para aquela linguagem, banco de dados, etc. Nas primeiras aulas nós mostramos como fazer as configurações, instalações de qualquer software que seja necessário para aquele curso. Aqui, como é um vídeo único, eu quero usar justamente o navegador Chrome, de forma a tornar mais acessível. Qualquer um de vocês pode, na verdade, repetir o que eu vou mostrar aqui. No navegador Chrome, por exemplo, eu digito about _blame e ele traz uma página em branco. Botão direito, inspecionar e console. Eu tenho aqui um console JavaScript. Nos cursos, em geral, eu mostro mesmas coisas que eu vou mostrar aqui dentro de um ambiente já completo de desenvolvimento. Mas aqui eu posso, por exemplo, mostrar como que nós, no JavaScript, uma das linguagens que nós trabalhamos, eu mostro uma janela com Olá Mundo. E eu coloco aqui alert, parênteses, aspas, Olá Mundo, aspas, parênteses, ponto e vírgula. Ele exibe a janela. Aí eu vou explicar que isso, por exemplo, é um comando de saída de dados. Estão saindo informações do computador e sendo exibidas para o usuário. Eu posso, mais adiante, explicar sobre variáveis. Eu posso criar uma variável let x igual a 10. Quando eu falar sobre isso, eu vou explicar que x é o nome dessa variável, que esse igual não é o igual da matemática, não é uma igualdade, é um comando de atribuição. X recebe, e aqui um valor, o valor 10. Vou falar que esse let é o comando que cria essa variável. Dependendo da linguagem, eu posso ir mais a fundo e falar que algumas linguagens vão trabalhar definindo o tipo das variáveis, Java, C, por exemplo, e outras, como JavaScript, trabalham com o que nós chamamos de uma tipagem dinâmica. X recebe um número, logo x é do tipo number. Por exemplo, em JavaScript eu posso dizer type of x e ele vai mostrar number. Mas eu não criei number aqui, eu não disse que x era um número, eu apenas atribuí o valor 10. Em JavaScript, se eu colocar x é igual a Olá Mundo, e observe que eu não coloquei o let, porque eu já criei a variável x. A primeira vez, nós usamos let para criar x. E aqui eu estou colocando uma string. X agora vale Olá Mundo. Eu posso colocar alert x e ele exibe Olá Mundo. E eu posso colocar type of x e em vez de colocar aparecer number, aparece string, porque agora x é do tipo string. No JavaScript, eu vou falar sobre tipos e explicar o uso de tipos no JavaScript, que são tipos dinâmicos, que a variável tem um tipo, mas esse depende do valor. Se eu atribuir a x o valor 10, x vai ser do tipo number. Se eu atribuir a x a string, Olá Mundo, x vai ser uma string. Quando eu apresentar, por exemplo, um curso que vocês vão ver de C, eu vou, principalmente com C e estrutura de dados em C, eu vou muito mais a fundo sobre como o C trabalha. E no C, nós vamos ter, por exemplo, o int x. Então, x recebe um inteiro. Se eu colocar uma string, ou mesmo um número com ponto e vírgula, com vírgula ou algo do tipo, ele vai acusar algum tipo de erro. Eu posso fazer o x ser um ponteiro para uma sequência de caracteres. Na verdade, é como o C trabalha com strings.
Então, existem conceitos teóricos nos nossos cursos sobre tipo de dados, tipo de variáveis, valor de variáveis, escopo de variáveis. Quando começamos a ver funções, por exemplo, vemos isso. Nas diferentes linguagens, nós vemos estruturas mais sofisticadas. O JavaScript vai ter um array, mas também vai ter os objetos literais. O array é um ponteiro para uma área da memória. Cada linguagem tem características específicas, em cada linguagem há conceitos vinculados, que muitas vezes são comuns às diferentes linguagens, mas que nós apresentamos a partir da prática. Eu trabalho na prática. Com JavaScript, eu posso criar pequenos programas em JavaScript. Eu posso, por exemplo, criar aqui um programa que faça uma conversão. Let Celsius é igual a prompt entre com a temperatura. E aí ele vai dizer, a temperatura é 0 graus Celsius. E eu posso ter, por exemplo, let Fahrenheit é igual ao Celsius mais 32 e colocar isso vezes, na verdade vai ser o Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32. E aí nós temos alert Fahrenheit. E ele mostra 32. Porque eu coloquei 0 e ele veio que a temperatura em Fahrenheit era 32. Poderia ter inclusive dito a temperatura em Fahrenheit é mais Fahrenheit. Isso aqui, claro, ao longo de várias aulas nós vamos ver variáveis, vamos ver os alert, o prompt, que é o comando de entrada de dados, vamos ver os operadores, o vezes, o dividido, o mais. Vamos ver que aqui esse mais, na verdade, é uma concatenação de duas strings e que esse Fahrenheit é transformado numa string. E aí tem uma série de conceitos teóricos vinculados a isso. O fato é, aqui nós já temos um pequeno programa. Se eu, por exemplo, repetir com a temperatura 100 e agora fizer Fahrenheit é igual àquele Celsius e depois ele diz a temperatura em Fahrenheit é 212. 100 graus Celsius é 212 Fahrenheit. 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit. Nós estamos programando, nós estamos criando pequenos programas que talvez conversam de quilômetros para milhas, talvez façam um cálculo do índice de massa corpórea, o IMC. Esses são exemplos que nós trabalhamos em diferentes cursos. Até alguns conteúdos um pouco mais sofisticados. O Java vai ver orientação a objetos, por exemplo. Vamos ver alguns cursos que nós construímos pequenos jogos, criando aí conteúdos mais sofisticados. Os nossos cursos de jogos têm, às vezes, 20 e poucas videoaulas e 10, 20 códigos-fontes construindo um jogo de tiro, um jogo de senha, um jogo de serpente. A lógica de todos estes cursos é: nós vamos trabalhando na prática, nós vamos mostrando os comandos na prática. Prompt é um comando de entrada de dados. Os tipos são, aqui eu estou igual, é um comando de atribuição. X recebeu uma string, a string é definida entre aspas no JavaScript. E assim nós vamos trabalhando junto com vocês e vocês vão criando pequenos códigos e aos poucos aprendendo conceitos teóricos por trás. Ao final, vocês vão ter um domínio básico de diferentes linguagens de programação, vão ter praticado a construção de pequenos programas, ou um jogo, ou um pequeno programa de cadastro ou de cálculo, e vão estar dando os primeiros passos para o desenvolvimento profissional. Esse é o nosso convite, que você conheça a nossa metodologia, experimente, comece praticando, pagando um valor praticamente simbólico de R$ 60 para 20 cursos, cada um deles um curso prático que vai ensinando alguma linguagem ou alguma técnica na prática. Fica o convite.